Então, para a gente iniciar falando aqui então sobre o diagnóstico, é importante a gente entender sobre a escala de Bristol, que ela vai ser uma escala que vai classificar o tipo das fezes. Então, o tipo 1, que são essas fezes caprinas, né, elas estão relacionadas à constipação. E essas fezes também em forma de salsicha estão relacionadas também à constipação. O tipo 3 e 4 são os tipos normais de fezes, e os 5, 6 e 7 estão relacionados então com fezes amolecidas. A importância dessa escala é para a gente, então, colocar esse paciente dentro da classificação, né, que a gente tem, dos critérios de Roma 4, e também para a gente conseguir falar para esse paciente, mostrar para ele de uma forma mais simples, para ele poder apresentar como são as fezes dele. Então, para a gente começar falando de diagnóstico, é importante a gente entender primeiro os principais sintomas, né, que já foram primariamente falados, mas que a gente vai repetir aqui, que seria menos de 3 evacuações por semana, um esforço para poder evacuar, uma sensação de evacuação completa, então a pessoa ainda sente que tem fezes na região da ampola retal, uma necessidade de assistência digital para poder evacuar, as fezes sensíveis, que é aquele tipo 1, as fezes caprinas, que são mais conhecidas como fezes caprinas, uma distensão abdominal e flatulência. Então, quando vai ser preocupante para a gente, em associação entre esse outros sintomas, a constipação, o que a gente tem que fazer se a gente tivesse sinais de alarme? Então, uma anemia ferropriva, um sangramento retal, uma perda ponderal maior do que 10%, aquela perda ponderal da síndrome consumptiva relacionada ao câncer também, né? Para a gente se preocupar também. Uma alteração no calibre das fezes, elas se tornarem mais afiladas de forma repentina, uma dor abdominal associada à constipação, a anorexia, que mais à frente pode resultar em uma síndrome consumptiva, então é um sinal de alarme que a gente tem também. Uma história familiar positiva para neoplasia de colo retal, e a gente tem também uma massa abdominal avaliada também no exame físico, linfadenopatias, principalmente linfadenopatias inguinais, de consistência muito endurecidas, né? E com realmente uma megalia mesmo, sugestivas, então, de uma neoplasia, e alterações no hábito intestinal de forma repentina, e também a febre, né? E o que a gente vai fazer na presença desses sinais de alarme? A gente tem que pensar primariamente na colonoscopia, que ela é feita também como um exame de rastreio para a população em geral acima de 45 anos, e quando a gente tem um histórico familiar positivo, ela é em parente de primeiro grau, que são pai e mãe, a gente realiza ela 10 anos antes, então, desse momento que a gente utiliza para a data de rastreio. Para a gente continuar entendendo também e partir para o diagnóstico, a gente tem que diferenciar a constipação intestinal funcional, que foi bem esclarecida anteriormente, da síndrome inflamatória intestinal constipante e da constipação induzida por opioides. Na síndrome inflamatória intestinal induzida eh, de forma constipante, né, que a gente tem também ela mista e diarreica, nós temos eh, o não complemento daqueles critérios, a gente tem mais relacionados a critérios de inflamação, que seria dor abdominal recorrente, em média pelo menos uma vez por dia por semana, nos últimos 3 meses, e ela tem que estar associada a dois dos sintomas abaixo, que seria uma relação com a defecação, uma mudança na frequência das evacuações, uma mudança na forma e na aparência das fezes, e esses critérios têm que ter início há pelo menos 3 meses, né? Só para destacar também, a gente tem induzido por opioides, que a gente vai saber bem na história clínica que esse paciente ele faz uso das medicações opiáceas e teve uma alteração da dose, ou realmente por um uso crônico dessas medicações pode iniciar um quadro de constipação intestinal. Além disso, a gente também tem o distúrbio funcional defecatório, onde você tem pelo menos 3 meses de sintomas sem causas orgânicas, e nós temos alterações na evacuação retal, e ela é demonstrada com pelo menos dois dos três itens que eu vou citar aqui. Uma expulsão anormal do balão, que eu vou falar mais para frente sobre esses exames, uma manometria anormal e uma evacuação retal anormal na defecografia. Mas não existe alterações estruturais. Outra coisa também que a gente pode falar do distúrbio funcional defecatório é que ela pode se enquadrar tanto na síndrome inflamatória intestinal de forma constipante, quanto ela também pode entrar na constipação funcional. Posteriormente, depois que a gente entende essas diferenças entre os tipos de distúrbios relacionados à constipação,
Nós temos que iniciar para o diagnóstico uma anamnese completa. Então, entender como foi o início e a progressão desses sintomas, entender o formato das fezes, principalmente utilizando a escala de Bristol, avaliar a história alimentar, que mais para frente no tratamento nós vamos ver que ela é extremamente útil para nos guiar na condução desse paciente. Medicações de uso crônico, exatamente para a gente saber se ele faz uso de alguma medicação que pode alterar o trânsito intestinal, né? Se faz uso de opioides também, os hábitos de vida, como por exemplo a prática de exercícios físicos e depressão também. No exame físico, o que que a gente vai avaliar? Então, no exame físico, nós temos que focar em avaliar se tem distensão abdominal, nós vamos avaliar se tem fezes endurecidas, principalmente no quadrante inferior esquerdo, a gente pode observar fecalomas, principalmente se tiver um distúrbio, nesse caso seria obstrutivo. É, então, massas palpáveis, como eu disse. O toque retal também é muito importante depois dessa parte inicial do exame físico abdominal, porque pode avaliar lesões anorretais e pode avaliar também o tônus esfincteriano. Os exames necessários. Então, numa avaliação inicial, nós lançamos mão de medicações, ou de exames laboratoriais, desculpa. Esses exames laboratoriais podem vir, por exemplo, um hemograma, um cálcio, um potássio, uma glicemia de jejum, um TSH, uma creatinina. Para quê? Para a gente descartar ou mesmo entender se está correndo um distúrbio de eletrolite nesse paciente, para a gente entender se há alterações hormonais ou mesmo influência de uma diabetes aí relacionada a essa hiperglicemia. É bom a gente pensar também em epidemiologia, avaliar se esse paciente tem uma epidemiologia positiva para a doença de Chagas e buscar pelo menos 2 métodos de ensaio, como por exemplo ELISA e imunofluorescência. E se suspeita também a gente fazer um IgA para a gente buscar fazer um screening da doença celíaca também. A colonoscopia, como eu disse, que ela é utilizada como exame de rastreio acima de 45 anos de idade para a população em geral, mas que deve ser feita naqueles sinais de alarme lá logo de início. E o enema opaco também. Depois que a gente realizou esses exames iniciais, fez o tratamento do paciente, ele tem um tratamento refratário, nós vamos para esses testes funcionais. Que em ordem, a gente começa primeiro pelo teste de expulsão do balão, que é um tratamento que vai ser feito com insuflação de balão, seja com água ou com ar mesmo, cerca de 50 ml mais ou menos. E a gente vai avaliar o tempo de expulsão desse balão, que deve ser menor do que 2 minutos. A partir disso, a gente já tem uma alteração já na expulsão, no mecanismo de expulsão anorretal. E é importante também ir inflando esse balão de forma vagarosa para entender o tamanho das fezes que esse paciente sente na sua ampola retal, para que ele tenha, então, o estímulo defecatório. Depois que a gente realizou o teste de expulsão do balão e ele deu anormal, a gente vai para a manometria retal, que ela vai medir a pressão de repouso da contração voluntária do canal anal, e vai avaliar a sensibilidade e a complacência desse ânus também no movimento defecatório. Depois disso, desculpa, a gente vai para o estudo do trânsito colônico, que é depois que a manometria no retal estiver alterada, que a gente vai falar para o paciente ingerir marcadores radiopacos, e nós vamos visualizar que se ele retém mais de 20% desses marcadores, a gente tem um trânsito intestinal lento, seja de forma focal ou de forma segmentar, ou mesmo um trânsito que não se movimenta, não tem cinética ali naquele local, e uma retenção dos marcadores no reto, no sigmoide, vai significar que a gente tem uma evacuação obstruída. Então a gente pensa então em uma obstrução. Depois de feito o estudo de trânsito colônico, a gente vai para a defecografia, que também vai utilizar o material de contraste, e o paciente vai ter que literalmente evacuar durante o exame. Ele pode ser feito tanto pela radiografia ou pela ressonância magnética. Vai avaliar se existe retocele, enterocele, se tem alguma contração paradoxal do músculo pubo-retal também. Esses exames, eles são importantes tanto quanto para a gente ver se existe uma constipação funcional, se existe alguma outra alteração, e ele também é importante para a gente avaliar alterações do assoalho pélvico, que também estão relacionadas, então, com a constipação. Então, aqui a gente tem um exemplo da defecografia, né, avaliando, então, o trânsito intestinal.
A gente tem o acúmulo desses marcadores radiopacos que estão circulados em vermelho aí. Quando eles vão se acumulando a partir do quinto dia, a gente vê que o trânsito intestinal ele é mais lento do que o normal, e no final ele se acumula ali na região do reto sigmoide, onde a gente contrasta também que há uma obstrução, uma obstrução mecânica ali naquela região. Depois que a gente faz essa elucidação diagnóstica, entende as causas desse paciente, antes da gente chegar nesses exames que eu acabei de citar, que faziam parte do diagnóstico, são os exames que a gente utiliza quando refratário ao tratamento com laxativos e a dieta, a gente tem que buscar fazer esse tratamento de forma sequenciada. Então, o primeiro ponto que a gente aborda no tratamento não medicamento é o tratamento não medicamentoso. O tratamento não medicamentoso vai consistir, então, em uma dieta rica em fibras alimentares, com cerca de 25 a 30 gramas de fibras por dia, aumentar a ingesta hídrica, a realização de atividades físicas aeróbicas que vão estimular o aumento do trânsito intestinal e também abdominais que vão fortalecer a musculatura. Depois que a gente avaliou esse tratamento não medicamentoso, se sem resultados, nós partimos e lançamos mão do tratamento medicamentoso, onde a gente vai primariamente utilizar laxantes osmóticos, que a gente tem como exemplo o PEG, que é o polietileno glicol. Nós temos também como exemplo a lactulose, que são medicações mais utilizadas aí para melhorar o trânsito intestinal desses pacientes. Os laxativos estimulantes, que seria, por exemplo, o caso do CN, do bisocodil, que eles vão estimular a motilidade, além de inibir a reabsorção de água, de sódio e de cloro pela luz intestinal. Na verdade, não pela luz intestinal, gente, desculpa, mas pelos enterócitos, né? Porque se eles continuarem absorvendo a água ali, as fezes vão ficar mais endurecidas e vão atrapalhar esse trânsito intestinal. Tem também o uso de lubrificantes, que são supositórios e enemas. Nisso também entra o óleo mineral, né? Que é um lubrificante, que vai melhorar, então, a passagem dessas fezes pelo trato gastrointestinal. É, os agonistas, os receptores 5-HT4, e a gente tem a relação íntima entre a serotonina e a atividade gastrointestinal também, é, já que foi descoberta propriamente no intestino, né? Ela era até chamada de enteroamina antigamente, antes de ser chamada de serotonina. Então, ela tem sua função e essa medicação auxilia na melhora do trânsito intestinal. E os secretagogos também, que eles vão ativar os canais de cloro presentes na membrana apical do epitélio gastrointestinal e vai aumentar a quantidade de fluido intraluminal também. Outros grupos de medicações que nós podemos utilizar seriam os probióticos, então, para melhorar realmente a flora intestinal desse paciente, porque pode ser que ele esteja com uma desbiose, né? A gente pode ter como causa uma desbiose também. As toxinas botulínicas, quando aquele músculo não consegue realizar um relaxamento para poder conseguir aliviar as fezes que estão localizadas na ampola retal. Uma neuroestimulação sacral, que é muito utilizada nos pacientes que têm alterações na região pélvica. E a cirurgia, que ela é uma colectomia subtotal, ou então uma anastomose ilioretal, quando esse paciente tiver muito refratário a esse tratamento, não conseguir evacuar de alguma forma, ou também quando tiver uma retocele maior do que 4 centímetros. Então, essas foram nossas referências, né? E muito obrigado pela aula. Assim, foi uma aula curta, mas que é uma aula que, ao meu ver, é uma aula de grande utilidade. É uma queixa muito frequente que a gente tem em ambulatório de diversas especialidades, quando a gente for ver, que é a constipação intestinal. E ela não deve ser tratada simplesmente com o uso de laxativos. A gente tem que saber o momento de falar para o paciente melhorar suas dietas, falar para melhorar os hábitos de vida em geral, saber solicitar exames laboratoriais para verificar causas secundárias, então, que a gente pode ter relacionado a a constipação, e buscar também, num caso de de difícil controle, desculpa, encaminhar para o especialista para que ele possa realizar esses exames mais especializados, né, para poder buscar a causa e melhorar a qualidade de vida desse paciente.